Voltamos e a gente continua a falar sobre a situação do DAI. Recebemos o atual presidente, que assumiu a autarquia há cerca de 20 dias, o Célio Busseroni. Célio, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Agradeço a gentileza do convite. Célio, a gente acabou de ver a reportagem que mostra a abertura da CI para a investigação do DAI por conta de uma declaração do ex-presidente de que forças políticas exerceriam pressão dentro da autarquia para que grandes devedores não fossem cobrados. A gente sabe que você está há pouquíssimo tempo, à frente do DAI, mas essa declaração procede? Existe uma lista com esses devedores? Eles não são mesmo cobrados? Por qual motivo? Bem, em relação ao fato de influência política, eu desconheço e posso assegurar que, dentro de uma visão administrativa que tenho, essa ideia não prosperará caso exista ou caso existisse. Não faço nenhuma referência ao presidente Jazone, pessoa por quem tenho respeito e consideração. O DAI, evidentemente, na condição de fornecedor de água para 130 mil ligações na cidade, existe lá um rol de inadimplentes. Isso é um procedimento normal, num momento de dificuldade que a gente vive. E essa relação, esse episódio todo exigiu de nós, através de um requerimento da Câmara Municipal e mesmo através de uma requisição do Ministério Público, que apresentemos a relação dos 100 chamados maiores devedores. Essa sua solicitação para que a abertura da CI fosse sobrestada é para haver tempo hábil para reunir essas informações? Quanto tempo seria preciso? É uma informação extremamente delicada que a gente tem que prestar. Envolve pessoas, envolve imóveis, e inclusive na possibilidade de se cometer um equívoco, isso prejudica por demais o contribuinte, mas também pode prejudicar sobremaneira o DAI. Nessa condição, nós solicitamos, dentro de uma relação que existe lá, que fosse feita uma conferência minuciosa, através do setor financeiro da autarquia, mas também através do setor jurídico, para que nós eliminássemos ou tornássemos o mínimo necessário, o mínimo impossível de se eliminar, a possibilidade do cometimento de algum erro. Essa relação, essa conferência, ela está sendo elaborada e eu acredito que no prazo de uma semana nós já tenhamos condição de oferecer, tanto ao Ministério Público quanto à Câmara Municipal, a relação dos chamados 100 maiores devedores. Devo ressaltar que, para nós, não deve existir, quanto ao tratamento, diferenciação entre maiores, médios ou menores devedores. Todos devem receber por parte da autarquia a mesma atenção e o mesmo procedimento. Célio, em uma entrevista recente, você disse que já é possível observar um problema sério e bastante recorrente, que é a questão da inadimplência dessas moradias do programa Minha Casa Minha Vida, dessas pessoas que moram nessas habitações. Esse é um problema que o DAI vem lidando de que forma? Também esse é um problema delicado que existe, porque dentre esses 100 maiores devedores, existem casos em que ações judiciais já estão propostas. Constam como devedores porque estão inadimplentes, embora a autarquia já tenha tomado a devida providência. Também constam casos de parcelamentos. Esses parcelamentos vêm sendo saldados, mas ainda estão incluídos como devedores porque efetivamente o são. Nós temos um terceiro caso, que é dívida decorrente do lançamento de água servida no esgoto para quem tem produção própria. Por exemplo, um prédio que tenha lá um poço em operação, mas utiliza-se da rede de esgoto DAI para o lançamento da sua água servida. Então aí, por exemplo, já não há que se falar em corte de água porque a produção é própria e nós não podemos deixar de receber esse esgoto. É caso de uma execução no caso de inadimplência. E chegamos efetivamente, como você coloca, à uma situação mais recente, que são os imóveis, aí, os prédios do Minha Casa Minha Vida. 6, 7 mil imóveis, 6, 7 mil famílias envolvidas em todo esse processo, onde o DAI tem que buscar, dentro de um tratamento isonômico oferecido a todo contribuinte, o DAI tem que buscar
aquilo que lhe é devido, mas também, inegavelmente, tem que olhar de uma maneira carinhosa, de uma maneira adequada para todo esse contingente, de forma que sempre existirá por parte da autarquia, enquanto eu lá estiver, sempre existirá o desejo da conciliação da necessidade do DAI em receber o que lhe é devido e a possibilidade de quem deve em fazer esse adimplemento, fazer esse pagamento. Minha Casa Minha Vida é um problema que está aí, como tantos outros em que envolve uma única ligação e um número de economias representado pelo número de apartamentos que ali existe. Quer dizer, não há hidrômetros individuais? Não há hidrômetros individuais. Há um hidrômetro para aquele bloco, embora hoje já exista uma lei que determine que seja feita a medição individualizada de cada bloco, cada apartamento. Porém, essa lei exige que isso ocorra num prazo máximo de 5 anos. Então, esse é o grande desafio, né? Como cortar água de um apartamento, de um prédio inteiro, se são alguns inadimplência? Além do que, a meta final do DAI, a meta principal do DAI não é o corte de água. A meta principal do DAI, como uma autarquia, e nós hoje, como sociedade, cobramos do serviço público que ele tenha dinamismo, que ele tenha uma vertente empresarial, também nós devemos refletir neste instante a necessidade de vendermos o nosso produto, aliada à necessidade de recebermos o que for devido. Você tem pouco tempo, né, até à frente do DAI, cerca de 100 dias, que foi comprometido com o atual prefeito, que está encerrando o mandato. Qual vai ser o foco nesses próximos dias, Célio? Além, claro, de colaborar com essa investigação que foi aberta. Eu tenho dito, e não custa repetir, que eu sou plenamente consciente de que nesse período será possível executar muito pouco. Mas eu tenho compromisso comigo mesmo inicialmente, mas estabelecido com o próprio prefeito, que pretendo executar tudo do muito pouco que for possível. Linhas de ataque. Assumi o compromisso com o prefeito de nós buscarmos a redução no tempo de atendimento às manutenções. Manutenções oriundas dos vazamentos de água, dos entupimentos de esgoto, porque isso me parece possível e isso me parece primordial, a atuação da autarquia para que ela continue a gozar da população um respeito que deva sempre existir. Portanto, aos vazamentos, nós estamos dedicando uma atenção extremamente especial no sentido de buscar reduzir consideravelmente o tempo de atendimento. Tá certo, Célio. Eu agradeço então a sua presença, os seus esclarecimentos aqui no Nesp Notícias. Novamente agradeço a gentileza do convite, colocando-me à disposição para o que mais fizer necessário. Muito obrigado. Obrigada. E depois do intervalo você vai ver um encontro desses que fazem a gente repensar a própria vida. Elas têm mais de 100 anos, a dona Bibi e a dona Adélia têm muito que ensinar sobre a arte de viver bem. Voltamos num instante só.